O texto se encontra no livro de Lucas, no capítulo 5. Vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 3 somente. Lucas 5, do 1 ao 3. Está escrito assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava Jesus junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. Essa palavra é uma palavra muito conhecida. É uma palavra que também se encontra no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Marcos. Mas eu quis trazer em específico do Evangelho de Lucas, porque Lucas traz alguns detalhes que os outros evangelistas não relataram. Jesus estava pregando para a multidão e começaram a apertar ele. E eles estavam numa praia. E Jesus olhou para a praia e viu ali um grupo de pescadores que tinham tentado pescar a noite toda. E eles não conseguiram pescar nada. Após uma noite de pescaria frustrada, eles decidiram lavar as redes e cada um ir para sua casa. Só que Jesus, ele chega perto de um dos barcos. A Bíblia vai dizer que é perto do barco de Simão, e ele entra dentro do barco. A Bíblia não vai dizer se ele pediu para entrar no barco. A Bíblia vai dizer que ele somente entrou no barco. E aí ele vai dizer para Simão afastar um pouco o barco. E ele vai se assentar ali e vai pregar. Vai falar da palavra de Deus. Talvez Pedro, que era chamado de Simão ainda nessa época, vai deixar ele pregar ali por educação, por ele ter entrado no barco, se assentado no barco. Pedro vai deixar. Talvez por ter tentado pescar a noite toda e não ter conseguido pescar nada, Pedro estava de mãos vazias. Ele talvez vai dar de ombros e vai dizer bem assim: eu vou chegar em casa agora sem o pão, sem o alimento, então não faz diferença nenhuma eu perder 1 hora, 2 horas aqui na praia. E talvez Pedro vai acompanhar ali aquela pregação. Ele já tinha desistido de pescar, ele estava ali lavando as suas redes junto com outros pescadores. André, seu irmão, Tiago e João e Zebedeu estavam no outro barco, também tinham virado a noite junto com Pedro ali para pescar e não pegaram nada. Então era pelo menos 5 pescadores profissionais que estavam ali. Eram homens que conhecia bem. O Evangelho de Lucas aqui no capítulo 5 vai dizer Lago de Genezaré, mas muitos conhecem esse Lago de Genezaré como o Mar da Galileia. O Mar da Galileia, ele tem aproximadamente 14 quilômetros de distância de uma ponta a outra, por aproximadamente 30 a 40 quilômetros da outra ponta a outra. Então assim, de qualquer lado do lago você não conseguia ver do outro lado. Então era um lago muito grande, por isso que muitos chamam, e muitos escritores escreveram, como o Mar da Galileia. E como esses pescadores eles eram profissionais, eles sabiam onde o peixe estava. E se você perguntar para qualquer pescador, o melhor horário para pescar é de madrugada, que é a hora que está mais calmo, tá quieto, os peixes estão mais tranquilos, tá escuro. Então o melhor horário para pescar é de madrugada. E já era dia quando Jesus chegou. Então a pescaria deles foi frustrada, foi difícil, foi uma pescaria ruim. Mas Jesus entra dentro do barco de Pedro. E André já era seguidor de João Batista. Talvez André já dizia para Pedro: Pedro, o Messias chegou, Pedro, ele veio, João Batista está pregando, está anunciando a vinda dele, é o momento, é a hora. E talvez, como todo recém-convertido, a gente tem aquela vontade de apresentar Jesus para todo mundo. Onde a gente passa, a gente quer falar de Jesus. É aquele primeiro amor. E eu imagino talvez André na situação como a gente passa às vezes no trabalho, na escola, ou por onde a gente vai, as pessoas falam assim: meu Deus do céu, já vi aquele crente chato.
esse crente chato que só fala de Jesus, pelo amor de Deus, não aguento mais esse crente. E talvez Pedro já tinha esse pensamento de André. Não está escrito na Bíblia, mas talvez Pedro já tinha esse pensamento. E quando Jesus chega, talvez André cutuca Pedro e fala bem assim: e o Messias? É de quem eu tenho te falado. É quem eu tenho pregado para você sobre ele. E aí ele entra no barco, ele prega, Pedro assiste toda a pregação. E quando termina a pregação, ele olha para Pedro e fala bem assim: afasta mais um pouco o barco, vai para mar alto e lança a rede novamente. Aí Pedro, que eu imagino que já estava cansado de tanto ouvir André na sua cabeça, e aquela noite frustrada, ele vai dizer bem assim: tá bom, Jesus, pela sua palavra eu vou lançar a rede novamente, mas eu já tentei a noite toda e nada peguei. O que Pedro estava querendo dizer ali? Eu sou profissional, eu sei o que eu estou fazendo, mas já que o senhor está mandando, eu vou fazer conforme o senhor está mandando, mas se eu não pegar nada, a culpa é sua e meu irmão para de me encher a paciência. E aí Pedro vai fazer o que Jesus mandou. Só que Jesus, ele aparece no momento que a gente já tentou todas as alternativas, a gente já fez tudo que a gente pode, a gente já não tem mais nada o que fazer. Aí Jesus chega nesse momento e vai falar bem assim: agora é minha vez. Você já fez de tudo que você sabe fazer, mas você não confiou em mim. Agora eu vou pôr a mão no negócio. Agora eu vou entrar com providência. Agora eu vou prover o que está faltando na sua vida. E Pedro vai até mar alto, joga a rede. Só que para Pedro, ele ia jogar a rede e a rede ia voltar vazia mais uma vez. Só que ele se surpreende que quando ele puxa a rede pesa. E quando ele tenta puxar, os peixes também puxam ao contrário. E a Bíblia vai dizer que o barco, ele ia afundar. Se quando Deus abençoa a gente, nós formos egoístas, o nosso barco afunda. Se quando Deus abençoa a gente só pensa em nós mesmos, o nosso barco afunda. Só que Pedro, naquele momento, ele olhou para a praia e ele viu o barco dos seus amigos ali vazio também. Eles também tentaram pescar à noite e não conseguiram nada. Tem gente que prefere perder a bênção do que dividir com o próximo. E Pedro, ele não pensou dessa maneira. Ele olhou os amigos dele e fez sinal: Tiago, João, Zebedeu, me ajuda aqui. E naquele mesmo momento eles foram. Eles foram até Pedro e eles puxaram a rede. E a Bíblia vai dizer que os dois barcos foram cheios. E o engraçado também é que no versículo 6 vai dizer bem assim: e fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes. E rompia-se-lhes a rede. O engraçado, irmã Gilane, que peixe a gente não colhe. Peixe a gente pesca. A gente só colhe o que planta. Glória a Deus. Ou seja, Jesus, ele plantou ali os peixes ali. Ele é soberano sobre todas as coisas. E eles colheram os peixes. Eles colheram. A Bíblia ela fala claramente: colheram ali uma grande quantidade de peixes. Então, Jesus, ele quer que a gente colha também grandes coisas. Ele também quer que a gente colha grandes coisas. E ali naquele momento eles encheram o barco. Pedro correu até a praia, se ajoelhou diante dele, falou bem assim: Senhor, se afasta de mim, porque eu sou um miserável pecador, eu não mereço estar na tua presença. E Jesus vai dizer assim: ó, eu vou fazer de você pescador de homens. Eu vou fazer você pescador de homens. E naquele momento, Pedro estava no auge da carreira dele. Glória a Deus. Pedro estava no auge da carreira dele, mas Pedro largou tudo. Ele largou tudo e seguiu Jesus. Às vezes a gente pensa bem assim: eu não vou chegar a lugar nenhum. Eu não vou chegar a lugar nenhum. Mas Jesus, quando ele entra no barco... E outra coisa, Pedro só deixou Jesus entrar no barco dele porque o barco estava vazio. Se o barco dele tivesse cheio, Jesus não tinha entrado no barco dele. Quando Jesus botasse o pé no barco dele, ele falou assim: você não está vendo que meu barco está cheio não? Você está pisando nos meus peixes, que dá licença. Então às vezes Jesus deixa o barco da gente ficar vazio. Ele deixa a gente entrar em situações para a gente ter espaço para ele. Às vezes, quando a gente não tem espaço para Jesus em nossas vidas, a gente esquece de Jesus, a gente esquece de Deus em nossas vidas. Tem que se esvaziar de si mesmo, né? Tem que se esvaziar de si mesmo. Para o Senhor se encher. Isso aí. Exatamente. E naquele momento ali, Jesus, ele entrou com a providência, mas Pedro, ele não contou até 2 para poder largar tudo e seguir Jesus também. Às vezes a gente ganha a bênção, Jesus dá a bênção pra gente, e a gente esquece até de agradecer. A gente esquece de se ajoelhar e lembrar que quem deu pra gente foi o Mestre. Tudo é dele, tudo pertence a ele, todas as coisas dele. Então, meu irmão, se você que está ouvindo essa mensagem agora, nessa tarde, eu quero te dizer que talvez o seu barco está vazio porque Jesus ainda não entrou nele. Chama ele para entrar no seu barco. Chama ele para entrar e fala assim: ó, Senhor, meu barco está à sua disposição.
Meu barco está à sua disposição. Entra no meu barco, entra na minha vida, entra na minha casa, entra nos meus negócios, entra nos meus estudos, nos meus projetos, nas minhas finanças. Chama Jesus para dentro dos seus Aleluia, projetos. Jesus. Deixa ele entrar, porque ele tem peixe para você colher. Ele tem muito para você colher. Aleluia. Então, a reflexão dessa tarde é essa. Deixa Jesus entrar no seu barco. Aleluia, Jesus. Deixa, Glória a Deus. porque aonde foi o lugar de frustração na sua vida, vai ser o lugar de bonança. Aleluia, Jesus. Jesus, ele tem uma bênção especial para você.